Você já se sentiu invisível? Como se ninguém pudesse enxergar sua dor, como se o mundo continuasse girando enquanto você estava preso em um ciclo interminável de sofrimento. Imagine viver assim não por dias ou meses, mas por 12 longos anos. 12 anos sangrando continuamente, 12 anos sendo considerada impura, 12 anos sem poder tocar ninguém. Esta é a história de uma mulher que, apesar de estar cercada por multidões, vivia na mais absoluta solidão. Uma mulher cujo nome nem mesmo conhecemos, mas cuja fé moveu o poder do próprio Filho de Deus. Uma mulher que arriscou tudo por um único toque e teve sua vida completamente transformada. Hoje, vamos mergulhar em um dos encontros mais poderosos e íntimos entre Jesus e alguém que a sociedade havia descartado. Um encontro que nos ensina sobre fé, coragem e o poder transformador do toque divino. Se essa história já está tocando seu coração, não deixe de apertar o like agora mesmo e se inscrever no canal O Verso Sagrado. A cada semana, trazemos histórias bíblicas que vão muito além do que você já ouviu, revelando detalhes e lições que podem transformar sua vida hoje. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Para entendermos a dimensão desta história, precisamos voltar à Palestina do primeiro século. Uma terra dominada pelo Império Romano, onde as leis de pureza ditavam quem podia participar da vida social e religiosa. Para uma mulher judia, o fluxo menstrual a tornava ritualmente impura por 7 dias, conforme determinado no livro de Levítico, capítulo 15. Durante esse período, qualquer coisa que ela tocasse também se tornava impura. Agora, imagine uma mulher com uma condição que a mantinha nesse estado, não por dias, mas por anos. 12 anos de isolamento. 12 anos sendo evitada, temida, rejeitada. 12 anos onde cada tentativa de cura resultou apenas em mais dor e decepção. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 26, nos revela que ela tinha sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastado tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Todo o seu dinheiro havia se esgotado em tratamentos inúteis. Sua condição não era apenas física, mas também espiritual e social. Ela estava completamente excluída da comunidade, da adoração no templo, das celebrações familiares. E então, um dia, ela ouviu falar de Jesus. Não sabemos exatamente como, talvez através de sussurros na rua, talvez tenha observado de longe enquanto ele curava outros. De qualquer forma, as histórias sobre este rabino extraordinário chegaram aos seus ouvidos. Como ele restaurava a visão aos cegos, fazia os coxos andarem e até mesmo curava leprosos com um simples toque. Um toque. Algo tão simples para a maioria das pessoas, mas que para ela representava um ato proibido há mais de uma década. Tocar significava contaminar. Tocar significava envergonhar. Tocar significava expor sua impureza ao mundo. Mas o desespero muitas vezes nos leva a lugares que o conforto jamais nos levaria. E foi assim que esta mulher se viu diante de uma decisão extraordinária. Continuar vivendo como uma sombra ou arriscar tudo, sua reputação, sua segurança, talvez até sua vida, por uma chance de cura. Você consegue sentir o peso desta decisão? A angústia de quem já tentou tudo, gastou tudo e ainda assim permanece presa em um ciclo interminável de sofrimento? Jesus estava passando por sua região. As multidões o acompanhavam, pressionando-o por todos os lados. Para qualquer pessoa comum, seria impossível se aproximar dele. Mas para alguém desesperado por um milagre, impossível é apenas uma palavra. A situação era ainda mais complexa porque, naquele exato momento, Jesus estava a caminho da casa de Jairo, um dos líderes da sinagoga, para curar sua filha que estava morrendo. A urgência era palpável. A multidão estava ansiosa. E no meio desse caos, uma mulher invisível aos olhos da sociedade traçou seu plano. Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada, pensou ela.
Uma ideia simples, porém revolucionária. Não precisaria enfrentar Jesus face a face. Não precisaria expor sua vergonha publicamente. Apenas um toque discreto, quase imperceptível. Um toque que violava todas as normas sociais e religiosas da época. Pense na coragem necessária para este ato. Se fosse descoberta, poderia ser apedrejada por contaminar intencionalmente outras pessoas. No mínimo, seria humilhada publicamente, agravando ainda mais seu sofrimento já insuportável. E então, reunindo toda a sua coragem, ela começou a se mover através da multidão. Cada passo era uma batalha. Contra a fraqueza de seu próprio corpo debilitado por anos de hemorragia, contra o medo de ser descoberta, contra a pressão da multidão que se acotovelava para ver o mestre. Imagine esta cena. Ela se abaixa, se esquiva, se contorce entre as pessoas. Cada movimento calculado para não chamar atenção. Cada centímetro conquistado uma vitória em sua jornada desesperada em direção à esperança. E então, finalmente, ele está ao alcance. Jesus caminha apenas alguns passos à sua frente. É agora ou nunca. Com o coração acelerado, ela estende a mão trêmula e toca na borda do manto dele. Naquele instante, algo extraordinário acontece. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 44, nos diz que imediatamente seu sangramento parou. Não gradualmente, não parcialmente, mas imediatamente. Após 12 anos de sofrimento contínuo, a cura veio em um instante. Ela deve ter sentido aquela mudança instantânea em seu corpo, a energia retornando, a dor desaparecendo, o fluxo de sangue cessando completamente. Pela primeira vez em 12 anos, ela estava completa, estava pura, estava curada. Mas então, o inesperado acontece. Jesus para, a multidão para, e no meio daquele silêncio repentino ele pergunta: quem me tocou? Jesus havia sentido sua presença, havia sentido o poder saindo dele. E agora, todos os olhos começavam a procurar na multidão, todos se perguntando quem havia sido. Ela poderia ter fugido, poderia ter negado, afinal, ela já tinha recebido sua cura. Mas algo mais profundo estava acontecendo ali. Jesus não estava apenas interessado em curar seu corpo. Ele queria restaurar sua identidade, sua dignidade, seu lugar na comunidade. Tremendo de medo, ela se ajoelha diante de Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 33, descreve que ela, tremendo de medo, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Imagine esta cena, uma multidão ansiosa, um líder religioso desesperado esperando que Jesus se apresse para salvar sua filha. E no meio de tudo isso, Jesus para ouvir a história completa de uma mulher que a sociedade havia descartado como impura e indigna. Esta é uma das características mais profundas do ministério de Jesus, sua disposição para parar por uma pessoa, sua insistência em ver o indivíduo em meio à multidão. Sua capacidade de perceber uma necessidade específica em meio ao caos de necessidades ao seu redor. E então vem o momento mais poderoso deste encontro. Jesus olha para ela, provavelmente a primeira vez em anos que alguém realmente olha para ela como pessoa e não como uma condição, e diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Não a condena por quebrar as leis de pureza. Ao contrário, ele elogia sua fé, a mesma fé que a levou a arriscar tudo por um único toque. E mais importante ainda, Jesus torna sua cura oficial. Ao declarar publicamente que ela estava curada, ele não apenas confirma o milagre físico, mas também a reintegra à sociedade. Agora ninguém poderia questioná-la ou excluí-la. O próprio Jesus havia declarado que ela estava livre do seu sofrimento. Esta história, tão rica em detalhes e significados, nos ensina verdades profundas que transcendem tempo e cultura. Primeiro, ela nos mostra que Jesus percebe um toque de fé no meio de uma multidão que o pressionava.
Muitos tocavam Jesus fisicamente naquele dia, mas apenas um toque, o toque da fé desesperada, liberou seu poder. Quantos de nós estamos tocando Jesus hoje, sem realmente conectar-nos a Ele pela fé? Podemos frequentar a igreja, cantar louvores, falar sobre Ele, mas será que estamos realmente alcançando-o com aquela mesma fé desesperada que não aceita continuar na mesma condição? O segundo ensinamento poderoso é que Jesus não se satisfaz apenas com uma cura anônima. Ele insiste em um encontro pessoal. Ele valoriza o relacionamento acima do mero milagre. Para Jesus, não bastava que aquela mulher fosse curada fisicamente. Ele queria restaurar sua identidade, sua dignidade, seu pertencimento. Quantos de nós buscamos a Jesus apenas por seus benefícios, por suas bênçãos, por seus milagres, sem desejar o encontro pessoal, a transformação completa que Ele oferece? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: "O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." A vida plena que Jesus oferece vai muito além da cura física, inclui restauração emocional, espiritual, social e relacional. Esta mulher não apenas recebeu cura para seu corpo, mas também recebeu um novo nome, filha, uma nova paz, vá em paz, e uma nova liberdade, fique livre do seu sofrimento. Jesus tratou cada dimensão de sua necessidade. E talvez o ensinamento mais poderoso de todos: Jesus valoriza aqueles que a sociedade descarta. Em uma cultura onde esta mulher era considerada impura e intocável, Jesus deliberadamente reconhece seu valor. Em um momento onde a filha de um líder religioso importante estava morrendo, Jesus para dar atenção a uma mulher anônima e marginalizada. Esta história nos desafia em tantos níveis. Desafia-nos a persistir na fé mesmo quando todas as circunstâncias parecem indicar que não há esperança. Por 12 anos, esta mulher sofreu. Por 12 anos, ela buscou cura. E quando finalmente encontrou Jesus, ela precisou superar barreiras sociais, religiosas e físicas para alcançá-lo. Quantas vezes desistimos muito facilmente? Quantas vezes aceitamos nossa condição atual como definitiva, em vez de persistir até tocar o manto de Jesus? Esta história também nos desafia a reconhecer que nossas maiores limitações muitas vezes se tornam a plataforma para nossos maiores milagres. Foi precisamente a condição de impureza desta mulher que a levou a um encontro transformador com Jesus. Se ela estivesse saudável, provavelmente nunca teria sentido a necessidade desesperada de buscá-lo, nunca teria arriscado tudo por um único toque. Suas feridas, suas lutas, seus desafios, aquilo que você considera sua maior fraqueza, podem ser exatamente o que Deus usará para levá-lo a um encontro transformador com Jesus. Não desperdice seu sofrimento. Use-o como combustível para uma busca desesperada por Deus. E, finalmente, esta história nos lembra que Jesus sempre vê o indivíduo em meio à multidão. Em um mundo onde frequentemente nos sentimos invisíveis, anônimos, apenas mais um número na grande massa humana, Jesus consegue detectar o toque específico de uma única pessoa que o busca com fé. Ele conhece sua dor. Ele vê suas lágrimas. Ele sente seu toque desesperado, mesmo quando todos ao seu redor parecem ocupados demais para notar. E assim como fez com aquela mulher, ele deseja não apenas resolver seu problema, mas transformar completamente sua identidade. Hoje, você pode estar passando por sua própria hemorragia de 12 anos. Pode ser uma doença física que persiste apesar de todos os tratamentos. Pode ser um relacionamento rompido que continua sangrando. Pode ser um vício que drena sua força dia após dia. Pode ser uma ferida emocional que nunca cicatriza completamente. Qualquer que seja a sua condição, a mensagem desta história é clara. Jesus percebe seu toque de fé.
Ele sente quando você o busca desesperadamente, mesmo no meio de uma multidão barulhenta. E ele não apenas tem poder para curar sua condição, mas também deseja restaurar completamente sua identidade. A pergunta é: você está disposto a arriscar tudo por este encontro? Você está disposto a passar por cima das convenções, das opiniões alheias, dos obstáculos aparentes, apenas para tocar o manto de Jesus? No verso sagrado de hoje, vimos que um único toque de fé foi suficiente para mudar completamente o destino de uma mulher que havia sido descartada pela sociedade. Um toque que não apenas curou seu corpo, mas restaurou sua dignidade e seu propósito. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e me encontra no próximo vídeo. Vou te contar como o encontro de Zaqueu com Jesus transformou não apenas um homem, mas uma cidade inteira. Mas antes de ir, quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Vocês são a alma desse canal. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.